Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos aí a mais uma conversa no canal Historiando. Antes de tudo, eu queria agradecer a todos que acompanham aqui o canal. A gente está, acho que a 2 pessoas de chegar aos 800 inscritos. A gente estava conversando antes da gravação do quão difícil é, mas a gente está atingindo um público aí. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Já da Casa, Gláucia Fracaro, que vocês conhecem, que tem doutorado na Unicamp, é professora da PUC de História, tem seus livros que a gente já fez o merchan aqui, né? História dos Direitos das Mulheres, Trabalho e Feminismo no Brasil. E tenho o prazer também de conversar hoje com a Regina Brunet, ela que faz filosofia na UFRGS, é a primeira vice-presidenta da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Gláucia, muito obrigado pelo seu tempo. Regina, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Iago. Eu que te agradeço por você ter aceitado o meu retorno numa pauta que eu quase implorei para você fazer, né? Que a gente vai falar da participação popular e da democracia. E eu juro que é a última vez que eu sugiro uma pauta para o canal de vocês esse ano, tá? Esse ano. Regina, seja bem-vinda. Obrigada, Iago, também pelo convite. Tá Obrigada pelo ótimo. convite, Iago. Sempre um prazer estar conversando com a Glaucia, que eu também já conheço há mais tempo. Um prazer estar aqui vindo no canal contribuir. Então, é isso. Sei que o canal é historiano, mas eu sou estudante de filosofia, então vou contribuir como eu posso, além de militante, né, feminista, do movimento estudantil, enfim, dos movimentos sociais. Então, estamos aí à disposição. Espero que a gente possa fazer um bom debate. Com certeza. Gente, para começar, eu passaria a palavra primeiro para a Regina, Glaucio, se você não se importar, e depois o tempo também é seu. Regina, a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, já que a gente vai conversar sobre o tempo mais recente do nosso Brasil República, teve uma importância fundamental durante o regime instaurado em 1964, durante a ditadura brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Qual que é essa importância da UNE desde a ditadura e como que você vê a importância da UNE hoje? Quais são as mudanças? Então, acho que é sempre muito bacana a gente retomar a nossa história, né? A UNE tem uma história muito rica, que começa com a expulsão, né, do nazifascismo do território brasileiro. Ela já nasce com reivindicações pela democracia, né? E se a gente está falando de crises democráticas, a gente está falando também abertamente de uma ideologia que é antifascista, né? A democracia, ela é o contrário do autoritarismo, ela é o contrário da imposição, ela é o que a gente consegue construir a partir do diálogo, do consenso popular. A UNE, ela então surge a partir disso, traz grandes mobilizações populares, passa também por uma luta super importante, né, na época da ditadura militar, quando ela foi tornada ilegal. Acho que um dos marcos também da nossa história é quando a sede da UNE é queimada como um dos primeiros atos pós início da ditadura, né, no dia seguinte ao começo da ditadura militar, é queimada a sede da UNE na Praia do Flamengo. Mas isso não impede os estudantes, mesmo na ilegalidade, de realizarem seus congressos, de realizarem seus espaços democráticos e de fazerem a resistência em cada universidade do país. Eu acho que muito do que faz sentido da Constituição da UNE nos nossos movimentos, sejam os movimentos a partir da posição política, do que a gente entende que é necessário para o Brasil, para a América Latina, para o mundo, ou até mesmo os movimentos culturais dos estudantes, como a gente tem experiências super bacanas do Centros de Culturas Populares da UNE, que reuniam milhares e milhares de jovens estudantes, que inclusive tiveram um marco super importante na ditadura, as caravanas da UNE nas universidades, a luta da UNE, inclusive pelo Fora Collor, dos caras pintados, que acho que também foi um outro grande marco na história já democrática do Brasil. E agora, acho que a gente teve conquistas super importantes, como os 10% do PIB para a educação, já no tempo mais recente, nos governos progressistas, e agora na resistência também contra o golpe de 2016, que foi dado, enfim, né,
do povo brasileiro, na presidenta Dilma mais especificamente, e na luta pelo Fora Temer, que também reuniu grandes passeatas no país todo, e agora durante, enfim, na campanha que estava rolando em 2018, também fizemos parte do Ele Não, nós tínhamos uma campanha da Uni que chamava Bolsonaro Não, que acho que também foi importante nessa luta da disputa de ideias no país, mas com a eleição de Bolsonaro nós também tivemos um dos grandes primeiros movimentos de rua no país após a sua eleição, que foi o movimento dos tsunamis da educação, né, que nós construímos junto ao resto dos movimentos educacionais, junto à DCS, centros acadêmicos de todos os lugares do país, e conseguimos fazer com que, de fato, o Brasil se inundasse em manifestações, em passeatas, em defesa da universidade pública, porque acho que uma das marcas que a gente vê e que é um dos desafios para enfrentar hoje na conjuntura atual é o descrédito da ciência, o descrédito da universidade, o descrédito da educação enquanto um valor, que acho que talvez não fosse necessariamente uma disputa que a gente tivesse que travar no passado, né? Acho que no passado a gente tinha uma dicotomia muito estabelecida entre papel da universidade, qual o papel que a universidade deveria cumprir, se ela ia ser uma universidade da transformação social ou se ela ia ser uma universidade do ensino tecnicista. Hoje a gente precisa dar um passo atrás e lutar pela sobrevivência e a necessidade da existência de uma universidade pública. Porque isso por si só hoje já não é uma garantia. Então a gente tem essa luta por concepção, né, de que é importante para um país como o Brasil, um país latino-americano do sul global, ter ciência, ter pesquisa, ter desenvolvimento, e de que as universidades são o polo central para que isso possa acontecer. E, a partir disso, nós disputamos também qual o sentido do conhecimento que nós produzimos, porque é uma batalha, essa dicotomia que já acontecia nos anos 90, enfim, nos anos anteriores, até mesmo da ditadura militar, ainda também não tinha sido completamente solucionada. Então, acho que a gente tem os desafios do passado, mas encara aí essas novas dificuldades no futuro. E acredito que o nosso poder de mobilização, agora com o acirramento da conjuntura também, a gente tem mais espaço onde a convergência é necessária para a gente conseguir construir cada vez maiores movimentos em prol de justiça social, de conhecimento e da educação. Glaucia, no que quiser acrescentar em cima, fica à vontade. Obrigada, Iago. É um prazer mesmo estar aqui hoje conversando com a Regina, nossa vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, representando as mulheres, também a juventude que, né, pretende lutar por uma justiça, por um mundo melhor e por justiça social. Acho que das coisas que a Regina falou, eu só complementaria uma questão, que é a despeito da força da Uni, tanto histórica, né, porque de fato, desde de antes da ditadura, já organiza os estudantes, já organiza a juventude, etc. A despeito disso, acho que nos últimos 40 anos a gente tem visto um processo de desqualificação muito grande da política, que eu acredito que também é um dos processos, na verdade, um dos problemas, um dos obstáculos de organização que a Uni até encontra no dia a dia, mas não só a Uni, né? O movimento feminista, o movimento sindical, os partidos no geral. A gente vive essa desqualificação de um jeito muito intenso, né? Essa desqualificação da política, ela tem um pouco uma explicação histórica, porque eu estava vendo hoje também as redes sociais e tudo mais, né, e as notícias, e a gente vê, assim, as pessoas num universo muito contraditório de intenções e desejos políticos, né, vamos dizer assim. As pessoas querem mais liberdade individual, mas torcem para que o AI-5 garanta, ou a intervenção militar garanta essa liberdade individual. Como que isso funciona, né, na cabeça das pessoas na política brasileira? Isso tem um sentido muito claro, que é a própria noção de vencedora, vamos dizer assim, desses últimos 40 anos, de uma visão de um triunfo da liberdade, sabe? Mas a liberdade no seu sentido liberal mesmo, não no seu sentido do sonho da emancipação dos povos, né? A ideia da liberdade individual propriamente dita,
Só que tem um problema com isso, né? Nesses últimos 40 anos, a gente viu em poucos intervalos, bem poucos intervalos, né, a liberdade sendo utilizada como uma questão central na política, inclusive a minha liberdade de não fazer política, quando, na verdade, em termos de justiça social, aquilo que foi derrotado para que essa liberdade ganhasse mais projeção foi justamente o sentido de promoção da igualdade. Né? Então, a gente perdeu isso, assim, de alguma forma. E aí as pessoas dizem, não, eu tenho a liberdade de não fazer política, eu tenho a liberdade de não me atrelar a partidos políticos que eu considero contraditórios, ou a entidades que eu considero contraditórias, meu sindicato não me representa, meu centro econômico não me representa, nenhuma instituição representa essa subjetividade, essa liberdade pela qual a gente acredita, ou aquela que essa liberdade que a gente acredita resguardar. E o que a gente tem visto é justamente um outro sentido, né? De que é preciso construir outro sentido de liberdade. O que eu quero dizer com isso? A gente vive uma fantasia de que essa liberdade liberal ela pode acontecer, ou né? de que ela pode se concretizar. Quando essa liberdade liberal também está muito mais a serviço do outro projeto político do que do nosso. Né? Por incrível que pareça, a ausência de um ministro da Saúde, de um ministro da Educação, por exemplo, recentemente, não é um problema de inépcia do Bolsonaro, é um projeto político de desqualificar a política, de tirar a política das relações sociais, sabe? De tirar a política da resolução das crises. Tanto que para resolver a crise, como é que a gente tem dito isso recentemente, no caso da pandemia? A gente fala assim, para resolver a crise, use máscara e não saia de casa. Aí se alguém está na rua e está sem máscara, a gente fica furioso e acha que a culpa da crise é dessa pessoa. Claro que essa pessoa tem que usar máscara, né? Mas o fato é que não dá para jogar tudo para esse indivíduo que a gente inventou, né? Para esse sujeito que a gente inventou, quando não tem política pública, quando você não tem um Estado e quando a gente também, em nome de uma certa coerência, desqualifica a política. Só para terminar esse tópico, eu acho muito engraçado, né? Não é possível a gente dizer que a gente é protagonista da nossa própria vida, né? Eu sou protagonista da minha própria vida, quando eu também sou fruto e resultado daquilo que fizeram de mim, né? Então, se eu quiser mudar o mundo, não adianta só eu mudar a mim mesma, né? Eu tenho que mudar aquilo que as pessoas fazem de mim, aquilo que eu faço do mundo, né? Tem muito mais de mim, fora de mim, do que eu imagino, né? Então, essa coisa da liberdade individual, ela, na verdade, é uma fantasia que alimenta, inclusive, muitos sonhos de esquerda e que acredita, né, nessa possibilidade da saída individual, da liberdade individual, quando, na verdade, para resolver o problema, até mesmo para resolver o problema da liberdade individual, o problema também é coletivo, também é político. Né? Também, a gente só resolve isso se a gente tiver essa noção de que eu não sou protagonista de mim mesma, né? Eu sou aquilo que a sociedade faz de mim, e isso tem muito de valorização da política para a gente inverter. Estou dizendo isso, Regina, porque na última vez que eu estive aqui, no finalzinho da live, eu tinha prometido falar disso, sabe? De como que as pessoas desqualificam a política, até pessoas mesmo que se dizem progressistas, ou de esquerda, ou de lutarem pela liberdade, e muitas vezes não percebem que a desqualificação das lutas coletivas em entidades, etc., tem muita relação com esse projeto político que está vitorioso, infelizmente, que é esse liberalismo acachapante. Né? Eu não quero nem tomar muito tempo de fala de vocês, mas só para pontuar uma coisa também, que é pensando nessa lógica do que é a nossa concepção de liberdade, né, Gláucia? A quarentena, ao meu ver, ela colocou muito na nossa cara o que é a nossa concepção de liberdade, que é o consumo, o poder de escolha na prateleira. Então, se eu posso escolher 15 marcas ali na prateleira, olha como eu sou um cidadão livre. E isso mostra a Amazon batendo recorde, o Jeff Bezos, o cara mais rico do mundo, que tem as ações da Amazon, é o primeiro trilionário, né, durante a pandemia. Então, acho que isso demonstra também a nossa concepção de liberdade para constituir esse novo normal, porque ficam empurrando para a gente que tem que ser normal. Não pode falar que não está normal, que está um caos, né? Bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui que enviaram para a gente, eu até passei para vocês anteriormente, pode ser? Sim. Mas, Iago, como eu sou entrona, deixa eu só completar essa coisa da liberdade do consumo, rapidinho. É sua, eu tô doida para falar isso, que é o seguinte, a gente tem uma faceta da nossa existência, né, que
e do que o capitalismo ou essa lógica de consumo e de acumulação fez da gente, que assim, a gente não consegue esperar o comércio não abrir, né? O comércio abrir, a economia funcionar, vale mais do que as vidas, mas isso já está batido de dizer. O que a gente não percebe é que, no final das contas, a gente também sente isso, na medida em que a gente considera que consumir é existir, né? Então, se consumir é existir, o comércio tem que abrir, porque senão eu não consigo, eu não existo, né? Acumular é existir. E essa coisa da exaltação da liberdade, que aparece em muitos governos de esquerda, você já me desculpe que eu vou citar a fonte, que é uma coisa que o historiador não consegue não fazer, é não citar fontes, né? Tem um trechinho da reunião ministerial do dia 22 de abril, que tem vários trechinhos, eu vou destacando aqui ao longo da rodada, que é fabuloso sobre essa coisa da exaltação da liberdade. Tem uma fala do Weintraub e uma fala do Paulo Guedes, que mostram essa exaltação da liberdade como um plano, e essa desqualificação da política, como um plano mesmo, né, de um projeto político. Não é coincidência, não é inépcia, não é que o Weintraub é burro, ainda que ele seja extremamente burro, né, mas essa burrice dele tem lugar, está no lugar certo desse projeto político, para funcionar as coisas desse jeito e para afastar a gente da política, para a gente continuar falando, política é coisa de bandido, política é coisa de quem não quer trabalhar, né? Olha só essas coisas combinadas, né? Ele diz assim, o Weintraub, a gente está perdendo a luta pela liberdade, é isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos. Quero lembrar que dia 22 de abril já estávamos em plena pandemia, né? O povo não está gritando para ter mais projetos, para ter mais. O povo está gritando por liberdade, ponto. E no segundo momento daquela reunião ministerial do dia 22 de abril, o Paulo Guedes diz assim, o Damares, deixa cada um. O presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Deixa o cara se fuder, pô. Eu peço perdão pela falta de educação da minha fonte histórica, né? Minha fonte é mal criada, não sou eu falando palavrão, mas isso é para vocês verem que faz parte do próprio conjunto de aspectos políticos, esse esvaziamento, de projeto político, na verdade, esse esvaziamento da política, né? Do fazer da política. Mas vamos para as perguntas, Iago. Perfeita colocação, Gláucia. Eu vou começar com uma da Natália, que adorou a sua primeira entrevista, minha prima, um grande beijo para a Ná. Ela fala assim, Oi, né? beijo, Natália. Como exemplo do movimento Grito dos Excluídos, porque em momentos de ampla decadência social, movimentos como esses perdem força, principalmente no interior. Será que temos nos dias de hoje uma juventude que desacredita na força dos movimentos sociais de rua? E deixa eu completar da Natália e posso acrescentar sindicatos, que é uma questão que eu acho importante a gente conversar? Quem quiser começar, a palavra. Pode começar, Rê, porque eu já fiz uma falona agora. Tá bom. Acho que um pouco disso que a Gláucia trouxe fala justamente sobre essa pergunta, né? Sobre a fé não fé é uma palavra ruim, vou recomeçar. Acho que isso que a Gláucia trouxe fala muito sobre essa pergunta. Acho que as pessoas estão sendo direcionadas de alguma maneira também a entender que os processos coletivos não têm que ser valorizados, né? Acho que existe uma lógica hoje em dia que é uma lógica neoliberal que está operando sobre a nossa sociedade, que é a lógica do indivíduo, do empreendedor de si mesmo. Então, nesses momentos, a pessoa ela já se entende como a estrela militante de esquerda e etc, e que ela já tem tudo que ela precisa e que ela já se basta em si mesma a partir dos seus posicionamentos pessoais que ela consegue transmitir para, enfim, né, a sua bolha de alcance, amigos, família, parentes, a partir, enfim, né, dos seus espaços, das suas relações, e que a partir do momento em que ela tem essa posição, ela já pode ser militante, ela já está fazendo a parte dela para que as coisas aconteçam.
Então, no momento em que ela se sente insatisfeita com algum movimento coletivo, ela não sente uma necessidade de se organizar, fazer parte desse debate, fazer parte dessa discussão e conseguir intervir no que ela acredita que devam ser luta social, necessariamente, tá? Isso não é eu não estou falando aqui de indivíduos, não estou falando que todo mundo faz isso, eu não estou falando que ninguém é mais ou menos militante a partir de um tipo de organização ou outra. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes a gente acha que a gente se basta em si mesmo. E acho que, inclusive, as nossas lições e tarefas históricas são de que na coletividade a gente sempre tem mais chance de acertar. Que é a partir justamente desses processos coletivos de organização que a gente consegue superar momentos de crise, que a gente consegue fazer elaborações para planos e processos futuros, né? O Grito dos Excluídos, que foi o exemplo que a Natália usou, é muito interessante, porque o Grito dos Excluídos nasce principalmente das igrejas, né? Das organizações eclesiais e da teologia da libertação também, enfim, né? Conta com muitos outros movimentos de bairro, populares, feministas, enfim, trouxeram aí uma grande unidade, mas a própria igreja de esquerda, digamos assim, né, a partir da teologia de libertação, que tinha um papel fundamental, por exemplo, a época dos anos 80, durante a ditadura militar mesmo, na fundação de vários movimentos sociais, né, como o próprio PT, como o próprio MST, enfim, né, que hoje são também espaços de referência, os próprios movimentos sindicais, a própria CUT também teve uma participação dessas, que a gente chama que são as comunidades eclesiais de base, tiveram um decaimento de organicidade, né, e de volume de participantes muito grande no último período no Brasil, inclusive muito aliados ao avanço das igrejas neopentecostais e evangélicas sobre o território latino-americano, né? Que às vezes a gente vê isso como um fenômeno muito brasileiro, mas é um fenômeno latino-americano. Se você vai no Uruguai, na Argentina, enfim, por tudo que é canto, tem centenas, na África também tem sido falado muito sobre a expansão das igrejas neopentecostais que tem tomado uma conta grande dessa parcela que a igreja muitas vezes conseguia organizar, das situações mais de bairro, enfim, né, dessa ideia de um cristianismo também da libertação. Então, acho que são diversos elementos, né, a partir, enfim, né, desse elemento específico, mas também de uma lógica que tem regido as relações nesse século. Acho que, com certeza, um dos grandes desafios que a gente vê para o momento hoje é como que a gente consegue reverter ou trabalhar na contramão de uma lógica que fala tanto sobre o indivíduo, né? E como é que a gente consegue entender que as transformações elas passam necessariamente pelo coletivo e que, obviamente, para existir o coletivo, tem que ter vários indivíduos se doando ali por uma causa, por uma síntese comum. Acho que é isso. Legal, Rê, tem muito disso mesmo nessa história recente. E essas coisas que a Regina apontou, elas podem também ser entendidas como uma das questões, um dos movimentos, vamos dizer assim, de dominação que se transformou nos últimos tempos, né? O que eu quero dizer com isso? Como eu estava dizendo antes, para esse liberalismo que a Regina falou triunfar, é preciso sufocar a política. E é preciso, não só a política, é preciso sufocar a democracia. E esse sufocamento, ele acontece desse formato que ela disse, né? Você vai desqualificando as lutas das pessoas e tudo mais. E como é que se desqualifica? Se desqualifica, por exemplo, mudando, alterando o valor daquilo que é social. Né? O social passou a ser entendido nas últimas décadas, mas principalmente nos últimos anos com mais intensidade, aquilo que é social, projeto social, movimento social, política social, estado de bem-estar social, tudo que for social passou a ser entendido como o politicamente correto, aquilo que é passível de piada. Mas por quê? Porque era uma tentativa justamente de mudar a interpretação sobre isso, de dizer o social que é o tirano, o social que é o autoritário,
Fazer política social é obrigar as pessoas a abrirem mão dessas liberdades individuais em nome do bem comum. E você percebe que se a gente for fazer isso por partes, né, a metonímia disso, isso acaba se traduzindo na nossa realidade como um desprezo pelas organizações. Eu digo, olha, não, o que é social fere a minha liberdade e aumenta a minha contradição. Então, eu não vou entrar no sindicato, eu não vou entrar no movimento social, porque eu sou uma sujeita que não pode ter contradição. Sou belíssima demais para ter contradição, entende? Então, eu vou evitar a contradição. Você, essa sujeita maravilhosa que eu acho que eu sou, né, acreditando nesse protagonismo da minha vida, quando eu também sou aquilo que fizeram de mim, né? Eu só fiz universidade pública porque algumas pessoas lutaram por ela, né? Porque algumas pessoas lutaram para que eu tivesse, porque muitos alunos ocuparam, eu só morei na moradia estudantil porque muitos alunos fizeram a taba, ocuparam o ciclo básico por meses a fio, tomando banho no banheiro da FEF, para que construísse a moradia estudantil. E aí eu pude viver lá por muito tempo, né? Comendo bandejão, etc. Então, quer dizer, eu sou aquilo que também outras pessoas fizeram de mim, né? Não dá para a gente reduzir a nossa subjetividade a uma falta de contradição. Dito isso, né, aquilo que é a soberania popular, etc., começou a ser vista de uma forma tirana, como se fosse ela a tirana, né? Como se o povo obrigasse os empresários a pagar direitos, como se o povo obrigasse né, o Estado a pagar benefícios, né, a acudir num momento de crise como esse. Então, isso tem durado tanto tempo que entrou numa lógica que o liberalismo já não precisa nem ser mais um movimento organizado, né? Ele já está nas nossas falas, ele já está na nossa vida, ele já está em como a gente desqualifica a UNE, em como a gente desqualifica o movimento estudantil, em como a gente não tem uma pessoa que não seja colega meu, assim, que já está com seus 40 anos, meus amigos eu não, né? Eles já estão com 40 anos, que fale, eu odeio o movimento estudantil, tem coisa que eu odeio o movimento estudantil. Eu digo, gente, sabe? E aí você vai ver, sabe, Regina? É gente que nunca teve um carguinho, nem direção de CA, sabe? Nem a direçãozinha de CA de festa, entende? Aí eu odeio movimento estudantil. Você diz, mas você odeia o quê, né? Afinal de contas. Você odeia a construção democrática das coisas? Porque é muito difícil construir democraticamente. Bota 5 pessoas na sala e faz todo mundo falar o que pensa, tira um consenso, como a gente falou na última live, né? Na última entrevista. Fazer consenso não é fácil, né? O consenso não brota do nada, ele brota de uma série de negociações, conflitos, visões distintas, né? O consenso brota da diversidade, né? E a gente só faz esculhambar. No caso do sindicato, Iago, ainda tem uma coisa específica, que é o seguinte, na minha visão. O trabalho também, assim, o lugar do trabalho nas nossas vidas foi mudando. Então, foi mudando a ponto da lógica do trabalho aparecer sem que pareça que a gente está trabalhando, né? Tem que não parecer que você está trabalhando. E aí, você trabalha o tempo todo no celular, mandando e-mail, não sei o quê. Mas aí a identidade do trabalhador também foi se desfazendo. Tanto que você vê assim, as pessoas falam, eu sou juventude periférica, eu sou mulher periférica. E você fala, claro, porque a cidade tem uma lógica de organização que exclui as pessoas, que tem a ver com localização, com distância. Mas por que não, muitas vezes, você não se diz trabalhador, o filho de trabalhador e trabalhadora? Né? O trabalho deu esse lugar de identidade. Né? Ainda mais num país com essa lógica senhorial tão forte, trabalhar é coisa de gente pobre, né? Coisa de que você não quer, né? Então, aí a lógica do trabalho perdeu esse sentido. Mas também perdeu porque a própria lógica do capital mudou. De modo que você trabalha o tempo todo sem necessariamente ter carteira assinada, sem necessariamente você estar vinculado a uma empresa, ou o vínculo é temporário. Tudo isso ajudou a desfazer um pouco essa identidade que a gente sentia como trabalhador e trabalhadoras. Né? Muitas vezes essa identidade parte de outras lógicas, assim, ainda que parta, né? Por exemplo, a gente viu recentemente toda a organização, né, dos trabalhadores de APP, eu prefiro falar APP, não sei porque eu acho tão bonitinho, mas é app que fala, né? Os trabalhadores dos apps perceberam justamente a contradição e aonde que eles foram achar a solução, né? Eles não foram achar a solução falando assim, eu vou criar aqui um aplicativo de mim mesmo, falando, vou aqui ligar para o Arnaldo para ele buscar uma pizza para mim. Não, eles pensaram assim, eu vou criar uma cooperativa, né? Eu vou fazer
esse esforço coletivo, entende? Então, porque eles perceberam justamente na lógica e na contradição do trabalho. A cooperativa em si também já é um lugar que você vai ter que ali debater, encontrar consenso, ninguém é o dono, ninguém é o patrão, né? Ele já vai ser uma saída que não é individual, né? O individual, na verdade, foi onde o APP colocou ele, né? Colocou esse lugar de indivíduo, empreendedor de si mesmo, e que esses caras falaram, não, alguma coisa está errada. Engraçado que ali na base do trabalho, que se a gente for ver em São Paulo, diz que é brutal o número, né? São 60%, 90% de homens, 60% de homens negros, quer dizer, tudo isso tem raça, tem classe, tem localização também, que agora aprendi a falar isso sobre a cidade, eu estou achando fabuloso. Tudo isso tem marcas, né? tem construções mesmo das diferentes formas de dominação, e que esses caras, quando eles perceberam que estavam numa situação de contradição, eles perceberam que a saída não era individual, que eles eram um resultado daquilo que a sociedade já feito deles. Então, era preciso interferir na sociedade para mudar isso. Então, eu acho engraçado, né? E aí todo mundo festeja, né, Iago? Então, ai, que lindo os APP, o break dos APP. Aí você chama, convida o menino ali, vamos ali para uma reunião de centro acadêmico, vamos ali transformar um partido, transformar um sindicato. Não, daí não, porque minha subjetividade é muito poderosa para encontrar uma contradição, né? Então, isso tem um problema muito grave. Uma outra decorrência disso, que eu também queria falar, esse modo de governar, né, que tem 40 anos já, que chegou nesse ponto, no ápice, nesse momento, e que o isolamento do Bolsonaro, o isolamento dos ministros não é uma coisa, de novo, insisto, fruto da inépcia, é esse projeto político mesmo, quanto mais você isola o Estado, mais o mercado acredita que tem espaço para atuar. Então, está tudo saindo perfeito, como eles quiseram, né? Nós, da esquerda, ainda não conseguimos assimilar isso por completo, porque a gente ainda acredita que o desgaste do Bolsonaro vai transformar alguma coisa, quando o desgaste do Bolsonaro ou desses governos é justamente aonde se pretende chegar, né? Na ideia de que o Estado não serve, o Estado atrapalha, o mercado tem que imperar. Mas uma outra questão disso é a própria noção de que a gente também já entregou um pouco os pontos sobre redistribuição de riqueza, sabe? A gente não está ligando mais tanto para isso. A gente não só a determinados grupos de esquerda, são vários grupos de esquerda que já não se importam mais tanto com essa questão da redistribuição de riqueza. E aonde que eles alocaram essa força militante ou essa força transformadora? No indivíduo, na ideia de que você tem que lutar por reconhecimento e não por redistribuição. Então, a gente tem um monte de gente lutando por reconhecimento. Eu preciso ser reconhecida, eu preciso... tal coisa tem que ser reconhecido pelo capital, tem que ser reconhecido. Claro que tem, né, em algumas medidas, até porque, se afinal de contas eu faço história das mulheres, eu posso dizer, principalmente, que essa história das mulheres foi esquecida, silenciada por muito tempo, né? Então, um reconhecimento é parte do processo, mas não resume só, né? Não resume só essa questão. Então, essa luta por reconhecimento, ela compõe essa cartilha nova de luta por direitos sociais, que, aliás, começa a interpretar o reconhecimento como um direito social, e não a redistribuição de riqueza, né? E não outros assuntos. Mas acho que eu já falei bastante nesse ponto. Acho que é isso. Ô, Glaucio, eu até convido você, a gente tem um tempo mais limitado com a Regina, mas se depois a gente puder continuar, a gente entrar um pouquinho em privatização, não sei como vai estar seu tempo, a gente vê. Mas eu acho que é um tema bom para a gente debater. E vou dando sequência aqui ao que chegou para a gente, que é o seguinte. Jax, o Alex, um grande companheiro meu de vida, um beijo, Jax, ele fala assim, ó, por que será que as pessoas mais velhas que conhecem alguém, ou até mesmo que viveram durante o regime militar no Brasil, hoje apoiam um governo totalmente ditatorial e esquecem da luta que tivemos para que a democracia fosse instalada no nosso regime? Acho que tem muita coisa para a gente debater aí em relação à história, memória, reconstrução. Regina, se quiser começar falando, fique à vontade. Rê, fala para mim como é que é o peso da própria história da entidade para vocês na hora de se organizar também, para falar um pouco dessa coisa geracional, sabe? Não, sim. Acho que essa é uma pergunta talvez mais para historiadores e historiadoras, mas eu vou tentar aqui me esforçar para responder.
Eu acredito que mesmo durante o que a gente tem hoje conhecido, né, como o período da ditadura militar, não era nítido para todos, nem durante a ditadura, nem no pós, né? Até porque muitas das pessoas que viveram não necessariamente conseguiram passar por um processo de escolarização que conscientizasse sobre o que era o momento político que estava vivendo, um processo educacional como um todo. E, enfim, acho que essa falta de consciência geral, que é típica da ditadura, muitas vezes as pessoas não sentiam, né, o que eram os efeitos de viver sob um regime autoritário conscientemente, talvez falando, né? Existiam restrições, mas aquelas restrições para elas muitas vezes podem ter sido tomadas como uma aparência institucional, né? Não uma aparência democrática, mas como uma aparência institucional. Aquele foi o mundo que elas conheceram. Essas pessoas, né, viveram a ditadura e estão vivas hoje, elas conheceram o mundo daquela maneira. Muito provavelmente não conheceram ou eram muito jovens quando viveram um período democrático anterior à ditadura. E, enfim, né, podem lembrar de uma maneira melhor ou pior, ou por desconhecimento, por não terem se confrontado necessariamente com alguma posição sua, coletiva ou de alguém próximo, de que, de fato, era um regime que restringia liberdades individuais e coletivas, né? Liberdades coletivas principalmente, mas também liberdades individuais necessárias, como a liberdade de expressão, por exemplo, né? E a liberdade de organização política de oposição. Mas no momento que você entende isso como a norma, você assimila, não necessariamente você questiona, até porque a gente tem muita dificuldade dentro do sentido da educação, eu acho que é um pouco disso que eu estava falando, né, sobre o papel da universidade, mas que se aplica às escolas também no início, que era essa dicotomia que estava e que está instaurada até hoje, né? A diferença entre um papel transformador da educação, um papel que coloque uma possibilidade de um pensamento crítico na construção dos sujeitos, das sujeitas e na construção social, versus uma educação tecnicista, né, que tenta formar aqueles, né, que passam pelo processo de aprendizagem, os estudantes, apenas para desenvolver uma carreira X ou Y, ou para terem um conhecimento mínimo básico de, enfim, né, português, matemática, uma versão apenas da história, uma tese de pensamento ético apenas da filosofia, enfim, né? Não desenvolver essa parte, enfim, né? Esse espírito crítico como um todo é o que faz com que a gente tenha passado e esteja passando por momentos históricos super sensíveis e não necessariamente isso seja uma coisa que faz parte do ideal cotidiano das pessoas, não necessariamente, inclusive a esfera pública do debate, né? Se você vai ficar ouvindo rádio, se você liga a televisão no horário do almoço, aquela hora assim à noite, que muitas vezes é onde quando as mulheres trabalhadoras conseguem parar, né, os seus mil afazeres de trabalho de sustentação econômica, de trabalho de sustentação doméstica para tentar descansar um pouco, tudo que essa mídia, esse debate público coloca não é uma situação de pensar criticamente, mas é um direcionamento de posição acerca de tal coisa é a correta, né? E acho que até a gente pode pensar um novo desafio que a gente vive nesse momento, que é a questão do Big Data também, né? O direcionamento de dados, a leitura e classificação de perfis hoje na internet, realizada pelas grandes empresas, a do Amazon antes também, né? Que são aí dos grandes bilionários do mundo, mas em especial a partir das 5 grandes, né, que a gente chama de GAFAM, que é Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, né, que são as 5 empresas que mais retêm dados hoje da população. Conseguem traçar a tua personalidade a partir da tua interação com a internet, que tipo de foto tu ficou olhando mais tempo,
que tipo de conteúdo tu acessa, o que desperta o teu interesse, o que não desperta, e conseguem saber exatamente como eles podem te direcionar esse conteúdo para fazer com que tu absorva, tu vá te convencendo de uma ideia. Então, isso é uma coisa que a gente chama, né, de capitalismo de vigilância, que passa a ser também, quando possível, um capitalismo de predição e de controle, ou seja, eles conseguem, né, a partir de dados, de algoritmos, prever ações, mas também controlar ações que a gente tem. Acho que isso é um novo desafio que a gente tem também nesse sentido do debate da esfera pública e que a gente precisa encarar como uma questão histórica do nosso tempo. Essa coisa da educação que você falou, né, Rê? Uma educação que não é voltada para a cidadania mesmo, acaba dando esses desajustes na memória, né? Porque você não é educado para... E eu acho que agora nesse distanciamento social todo, deu para ver que educação não é só conteúdo, né? Que educação é vínculo, é interação. Isso vale até para o ensino superior. Não é só uma questão de conteúdo, assim, né? É uma questão de se educar a pessoa a partir da interação e da mediação para que ela se torne um cidadão e cidadã, né? Tem outra relação. Mas, enfim, isso dos mais velhos, né, dessa memória da ditadura militar, é uma coisa que a gente tem que entender um pouco, eu acho, às vezes, num formato quase freudiano, eu tenho essa impressão, né? Acho que a gente tem que primeiro saber que, por incrível que pareça, as pessoas não esquecem. A gente não esquece nada. Né? O Freud já dizia isso, a gente não esquece. O que acontece com a gente é que as memórias ficam lá guardadas no fundo e viram sintoma, viram outra coisa. Ele fala que a cabeça da gente, assim, nossa psique, é como se fosse uma cidade como Roma, que guarda várias camadas da própria história, desde a antiguidade, né, do medievo, das guerras, né? São várias camadas de história. Então a gente não esquece nada. Quando a gente não esquece e isso vira sintoma, a gente fica fadado à repetição, né? A repetir os mesmos erros mesmo, né? A repetir, a voltar no trauma. E aí, o que a gente teve no Brasil no final da ditadura militar foi não falar do trauma, né? Foi não transformar esse trauma numa narrativa, numa história. Não estou falando narrativa no sentido do Hayden White, foi não transformar isso numa história, né? Numa história que a gente compartilhasse mesmo. Não falar do trauma transformou nisso. E por que a gente não falou do trauma? A gente falou do trauma porque, primeira coisa, e a mais importante delas, porque o exército brasileiro não reconheceu os crimes que cometeu durante a ditadura militar. Por isso que a gente não fala. Não é porque falar que é freudiano não é falar que é menos político, entendeu? Eles não reconheceram, eles nunca reconheceram, eles nunca abriram os arquivos, nunca participaram de fato desses momentos de reconciliação, né, que tentamos fazer algumas vezes, tanto no governo FHC quanto no governo Dilma com a Comissão Nacional da Verdade, né? Então, a função da gente nessa história toda, como historiador, acaba sendo lembrar as pessoas do que elas querem esquecer, do que elas querem, ou algumas pessoas como exército, do que elas se esforçaram para a gente esquecer. E não é bem assim, né? O trauma sobrevive. Como é que ele sobrevive? No formato de sintoma. Por exemplo, a polícia militar é um sintoma. Né? Quando você pensa que não tem uma questão racial por trás, você vai lá e vê que tem. Né? A polícia militar é um sintoma. A polícia militar é o que sobrou disso, a nossa repetição disso, que mata jovens. Está matando mais na quarentena do que antes. Alguém me explica? As pessoas nem na rua estão, né? Então, mata mais na quarentena do que antes. Então, a gente não teve nenhum momento de reconciliação. E reconciliação não é só perdoar, sabe? Ah, te perdoo porque eu sou nobre. Não, né? A reconciliação pressupõe que quem cometeu o trauma se reconheça a própria violência feita. Se esse sujeito ou essa entidade reconhecer a violência feita, aí sim a gente consegue falar de perdão, mas o perdão no sentido de simetria das relações entre as pessoas. Por isso que a gente fala em direito à memória, porque isso seria justamente um direito, o direito de voltar a ter uma relação simétrica com o exército, com o Estado, né, com a polícia. A gente deveria ter entendido essa repactuação dessa forma. E isso nunca aconteceu. Né? Para esse fato, o esquecimento foi, de fato,
um projeto político que os militares fizeram justamente para evitar o reconhecimento. O que a gente tem é esse monte de AI-5, volta à ditadura, não sei o quê, porque, afinal de contas, esquecer não é culpa do nosso vô, entendeu? Que esqueceu a violência da ditadura. Esquecer, porque tem dois movimentos, né? Memória a gente tem daquilo que nos afeta, daquilo que nos causa grandes emoções, seja ruim ou boa. Mas lembrar é busca, né? É ir atrás, é tentar, é um movimento mesmo, é algo que é uma ação. E aí cabe a nós, né, da história fazer esse papel que ninguém gosta, que é lembrar as pessoas do que elas querem esquecer, e num país em que o esquecimento da ditadura foi um projeto político, entendeu? Então, assim, é muito grave essa situação, e ela também tem um teor político, ela não é fortuita, sabe? Ela não foi um acaso, não é por acaso que a gente não trata disso, né? É um projeto mesmo de esquecimento. E aí tem uma frase do Riquet que eu gosto muito, que ele fala assim, a política, né? A política, ou seja, o pacto, a convivência, a simetria entre as pessoas, só vai acontecer no caso do Brasil, só vai começar no caso do Brasil quando a vingança terminar. E a vingança não acabou ainda. Né? Nós temos 3 mil militares na esplanada. Né? Os militares estão no poder nesse exato momento. A vingança ainda não acabou. E a política só começa onde termina a vingança. Perfeito, Glaucia. E eu não vou lembrar agora, desculpa a confusão, mas tem um texto teórico sobre história e memória, né, que fala que é como nadar. A memória é aquele ato instintivo de quando você cai em mar aberto, que é você praticamente se afogar, né? Enquanto a história é o ato de nadar, algo que vai contra a própria natureza, que reprime, que lapida, que exige um esforço que seja refletido, né? Então, algo que seja deliberado. Então, acho muito legal a gente tratar dessa forma, até porque a gente vê casos até mesmo durante o Holocausto de vítimas que depois vão testemunhar e tem lapsos de memória gigantesco que são utilizados até contra as próprias vítimas. Então, a gente está falando de um trauma. Né? Então, confiar a nossa história a partir das memórias, que é o que esses mau caráter do MBL, do que fica produzindo aquele documentário horroroso, ficam apostando nessas exceções de pessoas que têm boas lembranças. Né? Se fosse assim, né, larga tudo. E, Regina, como que a gente está com o seu tempo? Acho que temos mais 10 minutinhos com você. Eu vou passar para a próxima perguntinha, pode ser? Tá ótimo, então. É da Maria Vitória, aluna da Gláucia, minha companheira. Beijo, Mavi, obrigado pela pergunta. É o seguinte, quais os limites do voto, né? Por mais que seja a expressão mais direta da participação popular, ainda não é um mecanismo tão radical de mudança. Então, como que vocês enxergam a nossa ação popular a partir do voto? Quais as outras possibilidades que vocês imaginam? Então, acho que super pergunta, Mavi. Obrigada por fazer ela. Acho que, de fato, o mecanismo do voto, embora ele seja necessário em alguns momentos de síntese de projeto, por exemplo, quando a gente está numa eleição, a gente não pode entender a nossa participação democrática limitada àquele momento, né? A gente não pode achar que a gente foi lá, teclou, tananana, solta a musiquinha da urna e depois aparece o fim. Porque não é o fim. Aquilo, na verdade, é o começo de um processo, o começo de um novo ciclo. Acho que a gente, com certeza, precisa aprender muito, inclusive com experiências do passado, sobre a importância e o poder que tem a participação direta popular. Tem, inclusive, uma coisa que os sociólogos chamam, que chama espírito de Porto Alegre. Eu sou gaúcho, sou bairrista, não, mentira, eu não sou bairrista, mas vou falar de uma das coisas boas que aconteceu aqui na nossa cidade, né, que foi a organização do Fórum Social Mundial e de um grande movimento de resistência latino-americana contra o imperialismo eu vou te americano. atrapalhar. Só para falar que em 2001 eu estava.
E eu acampei no, como é que chama? No acampamento No internacional. acampamento das juventudes, acampamento Isso. internacional das Foi lá naquele juventudes. parque centenário, é isso que chama? Harmonia. Harmonia. Fiquei uma semana acampada lá. Sim, então, foi um processo que se constituiu, enfim, né, desde os anos 90 e que culminou aí no início dos anos 2000, como uma explosão de participação democrática, né? Naquela época a gente também teve uma experiência super bacana aqui em Porto Alegre, que foi a experiência do orçamento participativo, né, em que a gente também conseguia trazer a população para dar opinião sobre o orçamento público da cidade, sobre como eles enxergavam, encaravam a cidade, como eles entendiam também o processo da gestão pública e, enfim, né, a partir de todas as limitações que de fato acontecem na vida pública, como é que a gente pode fazer o melhor esforço coletivo para fazer isso. Acho que processos também como conferências nacionais, enfim, são extremamente importantes, mas mais do que isso, acho que a gente se desafia a fazer coisas que sejam mais processos do que meramente eventos, né? Acho que eventos marcam inícios de processos, mas os processos contínuos, orgânicos de organização, de participação, são o que realmente constrói uma democracia. Acho que a gente tem, enfim, né, experiências aí dos países, principalmente dos países socialistas, que trazem para a gente que, a partir de organização orgânica de bases dentro de seus territórios, sejam esses territórios locais de trabalho, sejam esses territórios associações de bairros, sejam, enfim, né, esses territórios do teu grupo de estudos feminista na universidade, eles são capazes de gerar transformação a partir de processos de longo prazo. E eu acho que é isso, né? A democracia, a luta social, elas não são miojo, né? Não é esquentou a água e ela fica pronta em 5 minutos, mas é todo um processo de construção, inclusive, de uma outra mentalidade, passar da mentalidade do individual para ir para a mentalidade do coletivo, do entendimento sobre o que significa o ser público, o ser social, né? Então, eu acho que mecanismos a gente pode encontrar diversos, inclusive inventar mais ainda, mas que eles precisam partir de um conceito de organização a longo prazo também. Rê, posso perguntar para você também? Como é que a Uni tem feito esses processos de organização? Consiste em quê, sabe? Ser diretora da Uni, como é que é na vida real? Não só na vida real, mas no cotidiano. Pode ser antes da Sim. pandemia, porque não precisamos falar de crise, porque a gente queria falar de participação. Né? Eu acho que o movimento estudantil, em especial, ele tem uma característica bem singular, né? Que é essa caracterização da transitoriedade. A sua ideia não é que você fique estudante para sempre, nem que você fique estudante universitário para sempre. Se você acha isso, você está errado. Não é para ser, é uma passagem. Mas nessa passagem, eu acho que a gente consegue trazer também uma sensação de processo. Né? Eu acho que os registros, eles são muito importantes, conhecer as histórias dos nossos movimentos, conhecer a história da própria Uni, dos nossos centros acadêmicos, enfim, que muitos são centros acadêmicos históricos que, inclusive, participaram da própria fundação da Uni, né? O movimento estudantil no Brasil, ele não começou com a Uni. A Uni foi fruto justamente de um processo de organização dos estudantes e da base dos estudantes, entendendo que precisaria fazer um alinhamento nacional desse país continental que é o Brasil, para conseguir ter mais força para suprir as suas necessidades, as suas demandas. Então, acho que isso é um processo importante, né? É fazer esses resgates, é entender a história, é conseguir avançar em uma cultura política. Acho que a gente fala de uma construção de cultura política. A gente constrói, a partir da construção de uma cultura política, isso tu pode chegar em qualquer universidade e vai ter
aquele centro acadêmico que tem uma tradição que vai ser mais anarquista, aquele centro acadêmico que vai ter uma tradição que vai ser mais horizontalizada, outro que vai ter uma organização mais de gestão, mas que o negócio da gestão para aquela galera funciona, porque eles se criam a partir de uma cultura política tal. E na Uni, acho que a gente tem o desafio também de ir se adaptando e se atualizando de acordo com a mudança também do perfil da nossa sociedade. Eu tenho certeza que o movimento estudantil universitário nos anos 80 e nos anos 90, põe aí até início dos anos 2000, era super diferente do movimento estudantil que a gente tem hoje. Porque hoje a gente tem muito mais universidade, porque hoje a gente tem muito mais povo na universidade. Então, se antes era muito fácil para o pessoal ficar ali, né, no centro acadêmico, ali, como é que chama? Enfim, o centro acadêmico, coloque aí, insira aí o centro acadêmico histórico de uma universidade pública, em que o pessoal podia passar o dia inteiro no centro acadêmico conversando, debatendo política, refletindo sobre as ideias, sobre o que vai fazer, sobre o que não vai fazer. Hoje, não necessariamente o estudante vai ter esse perfil, porque ele vai precisar trabalhar, porque ele vai precisar estudar. Às vezes, a depender da universidade, não vai ter nem um espaço físico em que ele possa utilizar no centro acadêmico. Mas isso não impede a nossa organização coletiva, isso força a nossa reinvenção, isso força com que a gente, inclusive, demande mais das nossas instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas, para ter esse espaço de organização, para ter esse espaço de reivindicação. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer da experiência de estar na Uni, é que é uma experiência plural, diversa, que o Brasil é imenso, que tem coisas, claro, que se repetem, mas que, com certeza, esse sentimento, eu acho que também é muito característico da juventude, de indignação, de exigência de mudanças, consegue ser um traço da nossa cultura política que nos faz avançar e, espero eu, que sempre num rumo mais democrático e mais coletivo. Obrigado, Rê, adorei, valeu mesmo. Regina, tinha combinado com você até 5h30, né? Porque você, assim como a Gláucia, está requisitada em milhares de lives aí. Então, eu queria agradecer imensamente a sua presença, o seu tempo e compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. E sorte para, não só para você, para todos nós na luta, né? Agradeço. Tá bem. Muito obrigada, muita sorte aí, Iago. Obrigada, Glaucia, também pelo debate, que até agora foi incrível. E queria convidar, se o espaço permite, queria convidar todos e todas para conhecerem a Uni, para conhecerem o movimento estudantil. Nós, enfim, né, nos organizamos aí em diversos coletivos, em diversos centros acadêmicos, diretórios, enfim. Então, venham fazer parte da Uni, venham fazer parte do movimento estudantil, venham conhecer essa experiência que tem uma história tão grande, mas que acho que reflete também um pouco da cara e da coragem da nossa juventude brasileira. Perfeito, Bem, então. Obrigado, Valeu, Regina. Rê. Dando sequência, então, aqui na nossa conversa, vou retomar a pergunta da Maria Vitória para a Gláucia, que falava o seguinte: quais são, ou qual é o limite do voto, né? Por mais que ele seja uma expressão direta de participação popular, não é um mecanismo tão radical de mudança. Quais são as alternativas? Sim, a gente vai ver, viu, Mavi? Beijo para você, saudades. A partir de segunda-feira, a gente vai começar a estudar um pouco isso na história recente do Brasil, mais profundidade, né? Mas a gente tem um problemão, né, para pensar o passado recente ou os últimos anos do Brasil, que é justamente a ideia de que, não a ideia, né, a realidade de que a gente teve muitos momentos de rompimento com a democracia, né? Tanto na era Vargas, quanto na ditadura militar, e uma certa ruptura, vamos dizer assim, com a Constituição de 88, em 2016. Então, a gente tem vários momentos dessa ruptura e que a gente chega a pensar, né? Então, para que serve o voto?
Muitas vezes nessa lógica também o pensamento social brasileiro, na sua pluralidade de espectros políticos, gosta muito de dizer que nessa ausência mesmo, né, de democracia, de voto, o Brasil não conseguiu constituir uma luta por direitos que fosse sólida, né, que fosse consistente. E o que a gente vê com a pesquisa empírica não é bem assim, né? Tinha luta por direitos na era Vargas, tinha luta por direitos durante a ditadura militar, só não tinha a revolução, né? Se a gente está esperando a revolução, de fato, isso a gente já não tem. Então, o que a gente... Acho que está passando um avião bem aqui agora. Desculpa, gente. Imagina. O que a gente não tem é pesquisa empírica o suficiente para dizer o contrário disso. O que eu quero dizer? Espera aí que agora eu vou ser mais sucinta. Uma pergunta anterior, até o Iago tinha falado do negacionismo, né, dessa dificuldade que a gente tem tido também de colocar a memória da ditadura militar no jogo político recente. Não a memória, né, a história, porque a memória é o que todo mundo tem usado para o jogo político recente, mas isso dialoga com uma questão que, para nós, da história social, da história vista de baixo, a gente sempre teve que lidar. Para nós, o negacionismo era um dado, né? Porque o pensamento social brasileiro negava a cidadania, ou a luta pela cidadania, aos escravos, né? Aos escravizados, acham que os escravos não conseguem lutar sobre a própria condição, aos trabalhadores do começo da República, aos trabalhadores do Vargas, né? Então, a gente tem o negacionismo é da onde quem é da história social parte. Para nós, assim, isso aí é cotidiano, sabe? É o que a gente tem que fazer todo dia, lidar com a ideia de que é mentira, né? De que é uma construção mesmo do pensamento social brasileiro, essa ideia de que a gente só vota e não luta por direitos. Então, essa visão acaba sendo justamente o foco, né? Assim, onde a gente mira quando faz pesquisa de história social, para mostrar que existe esse acúmulo de lutas, né? Por exemplo, Canudos. Agora, tem uma outra questão que eu até estava falando com a Laura ontem, que assim, é curioso como, nos momentos em que o liberalismo foi mais hegemônico, a gente teve muito ou tanto quanto mais violência de Estado, né? É engraçado isso, assim, o que talvez a gente... engraçado não é, né? Mas é curioso. Porque no momento de hegemonia do liberalismo no começo do século XX, como é que se resolvia a questão social? Né? Como é que se resolveu o Canudos? Matando 25 mil pessoas. Como é que se resolveu o contestado? Matando milhares de pessoas. Como é que se resolveu a greve de 17? Debaixo de porrada. Né? Isso é chamado liberalismo, a ausência do Estado das relações de trabalho. Ora, da onde que o Estado estava ausente? Né? Só para começar. Então, talvez, se fosse o caso, a gente começar a pensar que liberalismo é quase sinônimo de autoritarismo, né? Porque é justamente na hora que ele se torna hegemônico é que se torna mais difícil ser cidadão e cidadã, mas não impossível, né? E essa violência do Estado ainda fica mais nítida. Na modernização da ditadura militar também. Como é que a modernização capitalista da ditadura militar foi feita? Se não com a estruturação de um SNI, né, de um programa de espionagem do cidadão comum, né, do cidadão de bem, se não com a criação do DOI-CODE, da UBAN, da Operação Condor. Né? Foi assim que foi feita a modernização capitalista. E aí, nesse momento que a gente vê justamente uma hegemonia liberal de novo, que ganhou no voto, é bem verdade, mas que para poder se manter no poder, uma das coisas que ela faz é, como diria, e eu estou citando aqui o ministro Gilmar Mendes, ninguém mais do que o ministro Gilmar Mendes, por quem eu não tenho a menor simpatia, para poder colocar esse projeto liberal no poder, se pratica um genocídio. Né? Estamos chegando a 90 mil mortos, por exemplo, no Brasil, no dia de hoje. Pegando um pouquinho, né, do gancho disso que você comentou sobre o pacifismo, né, que é vendido ao brasileiro, tem uma contribuição, eu não sei o que você acha do Gessel, não, mas tem me ajudado a classe média no espelho, a elite do atraso dele também, mas na classe média do espelho ele faz uma crítica direta a 3 personagens da nossa história. Ele fala que o filósofo de um
liberalismo vira-lata no Brasil é Sérgio Buarque de Holanda, que o nosso historiador é o Raimundo Faoro e que o político desse viralatismo é o Fernando Henrique Cardoso. Você quer comentar, Gláucia? Eu quero! Não foi esse que eu li, não. Eu li um outro, mas tá ótimo. Gostei muito disso. Eu acho só que ele pega muito pesado com o Serjão, porque eu tenho muito né? carinho, Nossa, sabe? racha o coração de ler. Né? Papioto, para quem assistiu o Nossa. filme Raízes do Brasil, o documentário, né? Que conta a história do Sérgio Buarque de Holanda. Os filhos dele chamavam ele de Papioto. Eu acho que foram as netas. Então, assim, eu tenho muito carinho pelo Sérgio Buarque de Holanda. Não dou conta. Mas, de fato, assim, né? O que o Gessé fala, ele aponta justamente para essa... Ele mira bastante no Sérgio, mas ele devia ter mirado mais no Faoro e mais na vai ciência pra lá, política né? na USP, porque pior é o que foi feito do Sérgio do que o Sérgio em si, né? O que o Sérgio Buarque de Holanda fez foi um ensaio. O objetivo dele é bom situar no tempo também, né? Quando ele escreveu Raízes do Brasil e a gente tinha também Casa Grande Senzala e a gente tinha também o próprio Caio Prado Júnior, esses três foram muito importantes para fundar o que a gente chama de pensamento social do Brasil, mas principalmente para formar uma espécie de crítica ao liberalismo, sabe? Porque a gente tinha vivido essa hegemonia liberal desde o começo da República, e aí quando você entrevistar o Bruno também vai ser legal falar disso, o que significa a República, a República foi feita justamente por conta da abolição da escravidão, né, para manter esses liberais no poder, sabe? Entender um pouco esse mecanismo é importante para entender por que a gente teve essa hegemonia liberal por tanto tempo, e esses três pensadores fundam uma nova lógica de pensar o Brasil que não seja por essa lógica liberal. Eu Aí posso tá. pontuar só Claro, antes? claro. Desculpa, mas Diga, é não, que... diga, porque... Não, é porque tem uma passagem... é isso aqui, olha. Para mim, no entanto, o mais irritante disso é a pretensão de se fazer crítica social ao mesmo tempo que se legitima a pior tradição elitista. Daí vem o brasileiro como ser emotivo, homem cordial, que Buarque vai buscar em Freire, mas sem reter nenhuma ambiguidade, apenas representando a negatividade do corpo e das emoções ditas primitivas. Só queria pontuar isso, porque ele fala que o que incomoda ele é justamente estar fazendo uma crítica social, está fazendo uma crítica ao liberalismo, mas que está reafirmando um outro tema que é problemático. E aí eu imagino que isso é mais problema do que vem pós Sérgio Buarque, pós Freire, do que eles estavam querendo dizer, porque é o que você falou. Acho que o Raízes é de 33, o Casagrande é de 36. 36. Então, assim, ao meu ver, é mais do que escreveram pós do que o que eles se pretendiam. Mas desculpa te interromper. Não, foi ótimo porque o que também, dentro dessa lógica, cada um dos três cumpriu uma função, né? O Caio Prado Júnior cumpriu a função de falar assim, olha, não dá, né? O Estado tem que, para desenvolver o Brasil, o Estado tem que participar, porque a gente está aqui na periferia do capitalismo. Então, ele cumpriu uma função, né? De dizer que a economia liberal estava errada. O Gilberto Freire cumpriu outra, bem mal, é verdade, porque só inventou uma coisa mais deletéria, que foi a democracia racial. Mas ele queria dizer, o Brasil, a brasilidade, né, aquilo que é ser realmente brasileiro, tem que considerar o passado escravista. E aqui, longe de mim, defender esse sujeito Gilberto Freire. Ele já tem muitos defensores, principalmente na USP, não precisa de mim. Mas o fato é que o diálogo que ele coloca é esse, não, a escravidão faz parte da história do Brasil, não tem como negar. E o Serjão, que ele faz, é fazer uma crítica das elites mesmo. Mas o ponto dele era esse, ele queria fazer uma crítica das elites brasileiras, sabe? Dizer, olha, essa elite brasileira tem que mudar, essa elite brasileira é ruim, não desenvolve. Os três estavam querendo entender por que a gente não desenvolvia. E aí o Sérgio Buarque de Holanda mirou na elite. E aí o resultado disso é essa visão de que nós fomos, né, colonizados pelos portugueses dentro da lógica da tolerância, por conta do tempo que Portugal viveu com estrangeiros na península, né, da presença dos muçulmanos. Isso nos faz mais cordiais, isso nos faz mais passionais, isso nos faz mais
sentimentais, porque a gente é descendente desses portugueses que choram até hoje a morte do Dom Sebastião, aí fica com saudade, aí inventa que saudade é uma palavra que só tem em português, aí a gente descobre que não é verdade, isso também, enfim, a gente, fake news já tinha desde aquela época, né? Como vocês podem ver, só andava mais devagar, agora anda mais rápido. Mas aí ele mirou nas elites. E aí o Gessé também tenta fazer isso, né? De mirar nas elites. E eu acho que, para eles todos, até para o Gessé um pouco, o povo se torna um problema. E eu estou com esse filósofo contemporâneo aí, que o povo é a solução. O povo não é o problema. Então, eu acho que não adianta muito a gente fazer a crítica das elites, entendeu? Porque fica fazendo a crítica da elite não resolve. A crítica da elite que nos leva a ver, por exemplo, a achar, por exemplo, que a elite brasileira é conivente, é burra porque é conivente com o Bolsonaro, que a elite brasileira quer mais é que o povo morra mesmo, que a elite brasileira não resolve o nosso problema, porque parcialmente a gente vai, inclusive, de volta da pergunta da Mavi, que a gente vai ter que entender como é que foi a elite brasileira que votou no Bolsonaro, né? Foi a elite brasileira que garantiu tudo isso. O processo é um pouco diferente, sabe? Envolve outras dominações e que não só um projeto vencedor das elites, não, né? Não se resume a isso. Então, acho que eu abordaria o meu problema com o Gessé e com o Sérgio Buarque de Holanda, que ainda gosto bastante do texto, é que não adianta a gente entender a história pelas elites, não. Tem que ser visto de baixo. Tem que olhar para o povo, tem que ver o que acontece com o povo, sabe? O que acontece com as elites meio que a gente já tem, né? Elas falam o tempo todo. As elites falam com a gente pela internet, as elites falam com a gente por essas empresas de comunicação, né? O Big Data, pelo Facebook, as elites escolhem o que a gente vai ver na televisão, o que a gente vai ver na internet. Isso já está dado, a gente já sabe o que eles pensam, sabe? Eu tenho a impressão que o que transforma um pouco a interpretação do Brasil. E aí o Gessé tem razão em dizer que a escravidão foi uma coisa que as pessoas apagaram da interpretação das elites, inclusive, né? Que as elites não assumem, nunca admitem o quanto que elas se valem da permanência dessa lógica. E aí tem uma coisa que é legal que ele faz, que é botar isso dentro do pensamento acadêmico, né? Porque é muito interessante, a gente adora. Eu nunca vi, gente, eu já falei isso para você, Iago, é que eu não dou império, mas depois você pode fazer essa pergunta para o Bruno. É impressionante a quantidade de teorias e teses sobre a independência do Brasil, que a escravidão é uma linha. Passa batido. Havia os senhores de escravos, e eles eram a favor de um Brasil não sei o quê. É isso, se resume a isso. Quando, na verdade, era tudo, né? A escravidão era uma parte do povo, recém-chegado da África, a escravidão era uma parte central da política, da economia, da ideologia, de tudo. Então, como é que se interpreta o Brasil sem isso? Para mim, o Gessé serve muito para esse, sabe, como esse alarme. Mas eu não iria pela lógica das elites, não, porque eu acho que isso não resolve. Eu não acho que civilizar a nossa elite vai resolver nosso problema, entendeu? Porque ela vai continuar dentro da classe dominante. Ensinar a nossa elite a frequentar o MASP, a ler Sidney Chalub, não, sabe? Não vai mudar a própria forma como a gente produz riqueza, a própria forma como a gente depende deles para ter trabalho, sabe? Não altera muito. Mas é legal. Nesse ponto é legal. É que hoje a gente vê uns movimentos, né? Tem um pequeno número da elite dos Estados Unidos que hoje é a favor de taxação de grandes fortunas. Aí tem o Armínio Fraga aqui agora, né, pagando de progressista e falando que tem que taxar. Então, assim, vai seduzindo uma parte até da própria esquerda, né, de que... Mas acho que o negócio não é bem assim. E vai dando uma ideia pra gente de que civilizar eles vai adiantar alguma coisa, entendeu? Uhum. Não, perfeito. Letrá-los, sabe? Uhum. E eu consegui acabar com todo o roteiro, né, que a gente tinha programado para conversar. Que bom. Dessa vez a gente foi mais sucinto, né? Se o canal crescer um dia, contratar um entrevistador, porque a gente tinha planejado conversar um pouco de privatizações, né? E eu vou encaminhar para isso agora, tá, Glaucia? Tá bom. Que é o seguinte, voltando naquela sua retomada, naquele episódio, desculpa, caótico que foi a reunião ministerial, ali o Guedes deixou escancarado o que ele queria, né?
E a gente está perdendo. Já foi a BR Distribuidora da Petrobras, já está no pacote dele ir Correios, tentar a Petrobras, mas não vai conseguir também. Acho que ontem o Banco Central vende títulos da dívida pública avaliados em, acho que estava em 3 bi, 2,9 bi, vende por 300 milhões para a BTG, que é uma cooperativa fundada pelo Paulo Guedes, e eles vão ter que explicar isso, porque eu duvido que seja título morto, né? E essas coisas estão acontecendo. Na surdina, eles estão aproveitando a pandemia. De onde vem, ao seu ver, esse apelo por parte da população de que privatizar é bom? De que o privado é limpo, é positivo, e de que o Estado é o câncer, é a metástase que acaba com o Brasil. Se você quiser, a gente pode até voltar no meu fichamento da reunião ministerial, que tem mais trechos sobre economia. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos passar uma agonia de novo. Você já viu, depois eu te mando, tem um podcast que é Bora Passar Raiva? Bora, né? Bora Passar Raiva. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, tem algumas falas, né, que mostram esse manifesto. Vamos lá. Primeiro, a ideia e que também são elementos assim, constitutivos desse neoliberalismo. Né? Primeiro, em 2018, Bolsonaro disse: trabalhadores têm que escolher entre ter direitos ou ter emprego. Né? Aí o Guedes diz assim nessa mesma reunião: não vamos nos iludir. A retomada do crescimento vem pelos incentivos privados. Isso aqui ele estava falando contra os gastos públicos, contra o Brasil Futuro, aquele plano que eles têm, e que ele falou que era muito errado comparar com o plano Marshall. Né? E aí, deixa eu ver, tem um outro, ainda sobre economia aqui, que é muito bom também. Mentira, não tem não. Achei que tinha. Mas, enfim. Teve o das empresas também, que ele disse, né? A pequena empresa não adianta nada, a pequena empresa só atrapalha, a gente precisa ajudar as grandes empresas. Bom, a gente tem essa lógica, essa racionalidade neoliberal, né? E aí ela é neoliberal, mas ela foi construída pós-Thatcher e Reagan, ela parte da seguinte ideia: o governo é o problema, não a solução. Né? Essa frase, inclusive, é da Thatcher. E aí eles vão para uma prática que envolve reduzir radicalmente o Estado, amordaçar o trabalho, desregulamentar todo o capital. Mas essa lógica da Thatcher é engraçado, que ela é curioso também, porque ela não deu muito certo da forma como eles esperavam. Né? Até com as crises de começo do século XXI para cá, algumas crises econômicas, principalmente o cidadão médio americano, ele se deu conta de que ele estava estagnado, que ele não crescia, o americano. A gente também, em alguma medida, tem um paralelo. Mas ele via as pessoas, né, ficarem muito ricas com esse mercado financeiro e isso não acontecer com eles. Né? Então, isso justifica um pouco essa adesão a um projeto liberal que se transformou em algo mais autoritário. Mas a lógica mesmo, que vem desde o Reagan e da Thatcher, é essa visão de que o social é autoritário, de que aquilo que é social é um problema, é ditatorial. Né? Isso impede o crescimento, isso bota limites para o patrão ou para o empregador. E aí eles começam a fazer uma propaganda também muito grande em torno da lógica de que o privado, aquilo que é a empresa privada, é mais eficiente, gera mais riqueza, se não for regulada, né? Porque também tem isso, gera bastante riqueza, quanto menos regulação ela tiver. E aí isso entra na cabeça das pessoas de uma forma tão grande que também, mas não sem motivo, em uma medida, porque a gente teve as empresas públicas todas que aconteceram, a gente vai ver isso também um pouco no curso, né? Tanto na ditadura do Vargas, depois quanto na ditadura militar, elas acabavam pesando, vamos dizer assim, na administração do Estado, de alguma forma, que justificaria o fim delas. Né? Na verdade, não o fim delas, né? Mas a parceria com o setor privado. E que isso, mais recentemente, até em muitos governos da América Latina, não foi demonizado. Né? Alguns setores têm que ser
o Estado tem que conduzir mesmo. Alguns setores da economia, o Estado ou tem que conduzir, ou no mínimo tem que fazer parte, como, por exemplo, a extração de petróleo, né? A extração, produção e distribuição do petróleo. Mas outras não tem tanta necessidade assim. Então, você pode fazer parceria público-privado, né? Pode mudar esse modelo. Mas, a bem da verdade, que as pessoas têm essa visão de que tudo que vem do Estado é autoritário, né? Então, tudo que é social é autoritário. Se é autoritário, não pode, tem que deixar de existir, né? E aí você sufoca, junto com isso, a ideia de democracia, a ideia de direitos sociais, entende? Acho que é um pouco isso, né? Mas aí tem um efeito disso, Iago, que eu não sei se era por aí que você queria ir, mas podemos tentar, que é justamente esse ataque da política que a gente está falando quando a Regina estava, mas é curioso que eles atacam a política, o fazer da política, mas percebe que ela não pode ser extinta, né? Porque, de alguma forma, se extinguir também, como é que o Estado vai garantir o lucro das empresas, vai garantir o lucro dos contratos, entende? Por outro lado, tem essa faceta que é manter o Estado para poucas pessoas, né? Com uma cara de liberdade, entende? Então, acho que é isso que às vezes a gente não percebe. E aí o que você tem é uma espécie de permanência da democracia, assim, né? Você deixa um fiozinho de democracia existir, porque o Estado tem que continuar olhando, né, para os contratos e para garantir os juros da dívida, para garantir todo esse compromisso financeiro. Então, você não extingue totalmente o Estado, você resguarda justamente uma parte da existência da democracia. Para alguns liberais mais recentes, assim, que têm escrito livros, esses livros sobre desfazendo a democracia, esses livros mais recentes sobre como morrem as democracias, eles têm chamado mais atenção para esse aspecto. Para essa racionalidade liberal, pouco importa quem está no poder, entende? Desde que essa lógica permaneça. Para eles, o que é democracia? Democracia é um governo sem grandes crises políticas, né? Econômicas, nem tanto, mas sem grandes crises políticas, sem grandes impactos, entende? Para eles basta a troca sossegada e tranquila de governo. Entende? Não sei se era por aí que você queria ir, mas eu acabei dizendo. Não, era assim. E até retomando a elite do atraso, ele traz alguns dados lá que comparam a corrupção estatal com a corrupção privada. E por que a gente não leva tanto em conta a corrupção privada? Porque quando o Itaú tem uma dívida de 2 bi perdoada, essas coisas não são entendidas como corrupção, né? E parece que é sempre do Estado pro privado, e não o inverso. E a gente viu, com a Lava Jato, bem ou mal, né, como essas empresas estão aí, passa governo, sai governo, entra governo, ou seja, é uma relação inversa, né? Mas o que é vendido todos os dias para nós é que o Estado é a origem desse mal. Então, eu entendo perfeitamente. O Zé Eduardo Cardoso, ele falou uma coisa que na época eu achei tão bonita, mas assim, depois a Lava Jato até fez a beleza disso se desfazer. Ele falou que é a primeira vez que empresários são presos no Brasil. Né? A Lava Jato proporcionou isso. Pela primeira vez os empresários foram presos. E se tivesse seguido nessa lógica de como que os empresários usam o Estado para os seus próprios interesses e deixando de lado a política social, né? O que é que isso vem de uma lógica que a gente vai ver também no curso, Iago, que é assim, de que os empresários representam a produção, né? Eles são um capital produtivo e, portanto, precisam ser protegidos também pelo Estado. Dentro da lógica corporativista, isso é corporativista. Isso existia, assim, né? No Vargas, etc. Mas tem que ser tanto quanto os empresários, né? Os trabalhadores também precisam ser resguardados, porque a gente percebeu também que sem trabalhador não tem capitalismo, né? A gente viu isso na pandemia. Se você tira as pessoas tira o trabalhador da jogada, se você tirar todos os entregadores, o que é o aplicativo de comida? É só uma boa ideia, né? E essa construção que é mérito do governo petista, da criação das MEIs, né? O incentivo ao pequeno empresariado, é uma coisa que está sendo jogado fora também, né? E que tem sustentado o Brasil
em boa parte do nosso PIB, né? Isso que vem dos pequenos empresários, até mesmo de pequenos produtores na área agrícola. Então, eu não entendo como é possível Iago, você descartar tem isso. noção que a gente está com metade da PEA, da população economicamente ativa, desempregada? Metade da PEA. Sim. Em Campinas, o número de pobres saiu de 80 mil antes da pandemia para 100 mil pobres e desalentados. Desalentado é aquela pessoa que não adianta nem procurar emprego, que ela não vai conseguir. Ou porque ela é muito criança, ou porque ela é muito idosa, ou porque ela tem alguma deficiência, alguma doença crônica, alguma coisa assim. Sabe, 100 mil pessoas, você vai me desculpar eu falar de caçapava de novo, é o tanto de gente que tem caçapava, Não, sabe? e isso É vem uma no pacote coisa que não dá para entender. o pacote da Previdência que coloca o BPC no meio disso, as pessoas que são mais afetadas, ou seja, é descarado, né? A gente está vendo um projeto que ele não tem vergonha de mostrar suas caras, a gente viu isso na reunião que a gente tanto comentou aqui. Glaucio, acho que a gente vai encaminhando para um Sim. final, a gente vai ter 2 horas de entrevista. Se você quiser fazer alguma conclusão a mais aí, e também se puder fazer alguma indicação de livro, Eu de quero. documentário, a palavra é sua. De livro, eu acho que, será que eu já fiz desse livro na semana passada? Não, acho que foi outra entrevista. De livro, o que eu estou lendo para entender um pouco isso se chama Nas Ruínas do Neoliberalismo, da Wendy Brown, que eu esqueci o nome da editora. E é muito legal, porque justamente faz a gente entender essas transformações do liberalismo, sabe? Desde o século XIX, esses teóricos. E me fez um pouco para o fato de que esse isolamento da política toda não é por acaso, né? Ele é um projeto e que essa desqualificação toda não adianta a gente repor as elites, né? Tudo está acontecendo justamente como eles planejaram. E aí, para terminar, eu só queria falar uma coisinha que eu prometi também da última vez, mas depois de tudo isso que a gente conversou, eu queria dizer que lutar por direitos, né? A luta por direitos, pela valorização dos direitos, pela valorização do cuidado, né? Do trabalho das mulheres e lutar por distribuição de riquezas, são coisas que podem soar como velhas, como antigas, né? Mas ainda não deixam de ser uma pauta revolucionária ainda em 2020. Era um pouco isso que eu queria dizer. Dá um toque de esperança no final dessa nossa conversa. Eu aproveito o embalo das suas dicas, já que você foi para a parte dos livros, tem 2 documentários que me agradam bastante, que é Privatizações, a Distopia do Capital, me ajudou bastante a pensar essa lógica, e também O Mundo por uma Nova Globalização, que é do Milton, é uma entrevista gravada com o Milton Santos, né, que fizeram um documentário em cima, e também eu reassisti ele antes de ontem, e para o pessoal aí que gosta de documentário, eu acho que é uma dica bem legal. Beleza? Sim. E Glaucio, esse do Serjão também. Põe do Serjão também nas suas dicas, o Raízes do Brasil, sobre a vida do Sérgio Buarque de Holanda. perfeito, anotado aqui, porque Tá eu não bom? Depois a assisti o gente documentário. bota nos links. Tá ótimo, Glaucia. É uma felicidade conversar com você. Por mim, a gente ficava aqui horas. Queria agradecer de novo a sua presença, as suas dicas, tá? De verdade. Eu que agradeço, Iago, você ter me deixado ocupar mais uma vez esse espaço aqui, ter voltado nesse breve espaço de tempo. Prometo dar umas férias aqui do seu canal, mas não muitas, tá? Por favor, já é da casa. Pessoal, Sim. obrigado por quem conseguiu chegar até o final aqui. É um prazer dialogar, seja com 1, 2, 3 pessoas, até onde a gente puder chegar. Um abraço a todos e todas e até a próxima. Até. Obrigada, Iago.